Bom, meus caros e minhas caras, a palestra de hoje foi inspirada no nosso treinamento online chamado 101 Maneiras de Encantar o Seu Cliente na Advocacia. O nosso conteúdo gratuito ele se encontra no Instagram. Para quem tiver interesse, é só procurar no meu, Felipe M. Laporte ou Guilherme Queiroz. E o Instagram correspondente é 101 Maneiras de Encantar o Seu Cliente na Advocacia. Nós pensamos nesse treinamento sobretudo para trazer técnicas inovadoras trazidas da advocacia norte-americana, que é um mercado mais maduro, um mercado mais flexível em relação a regras e técnicas. Portanto, pode passar. Bom, eu queria abrir essa apresentação com uma frase que o sócio e amigo Guilherme Queiroz idealizamos 5 grupos principais de encantamento de clientes na advocacia. O primeiro grupo fala sobre prospecção, atração de cliente. É aquele momento em que você idealiza, eu quero aquela empresa, eu gostaria de trabalhar para aquela família. Como é que eu vou chegar lá? Segundo grupo, fidelização. O cliente já faz parte do seu acervo e você precisa fidelizá-lo para que você possa encantá-lo cada vez mais, para que você possa angariar mais serviços, para que ele goste tanto do seu serviço que ele vai contar para o cônjuge dele, que ele vai contar para os amigos dele, que ele vai contar para os amigos dele. Terceiro grupo, mimos, presentinhos, surpresinhas, coisas criativas, que de fato vão fomentar, vão lapidar essa relação advogado-cliente. Quarto grupo, over-deliver, entrega em excesso do inglês para o português, técnicas mais extraordinárias, técnicas que sejam pouco comuns, pouco intuitivas. E por fim, quinto grupo, o monitoramento. A gente tem que saber aonde o nosso cliente anda, qual o próximo passo corporativo do nosso cliente. Se ele está recebendo algum prêmio, se de fato ele está escrevendo algum livro, alguma palestra. Isso é de suma relevância. Portanto, primeiro slide, a gente começa com o nosso primeiro encantamento. Pode voltar, por favor? Boletino Legale. E nesse momento, Dante Alighieri, o pai da língua italiana, está um pouco incomodado, porque boletino tem 2 T's. Boletino Legale, boletim legal em italiano. O boletino legale é uma das técnicas mais eficientes atualmente no nosso escritório. O boletino legale surgiu da ideia de que todo grande escritório, Veirano, Demarest, Nelson Williams, Machado Meyer, todo grande escritório que a gente admira tem um boletim da sua área de atuação. Área penal, área empresarial, área tributária, área civil. Todo. Se os colegas e as colegas ainda não fazem, façam. Agora, quantos escritórios disponibilizam um boletim jurídico a respeito de um determinado segmento industrial? É muito raro. É raríssimo. E essa é uma técnica poderosíssima de prospecção. O tema central da minha tese de doutorado na UERJ é energia eólica offshore. Sequer começou no Brasil, mas uma das minhas aspirações é quando isso começar a se tornar uma autoridade. Por isso, escolhi esse segmento industrial para produzir conteúdo mensalmente. E como é que eu fiz isso? A produção de conteúdo, de fato, demanda um exercício, demanda pesquisa, mas de nada adianta se isso ficar no meu laptop. Eu preciso divulgar. E aí como é que a gente fez? A gente contratou uma consultoria que trabalhou muito tempo com o pessoal do Matos Filho. Chama-se Let's Marketing. A Let's Marketing, ela apresentou uma estratégia para a gente. E essa estratégia consistia em buscar profissionais de empresas que atuam com energia eólica offshore. Preparamos um texto padrão. Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Moretti Laporte, tenho atuação com mais de 10 anos na área de direito ambiental, consultoria e contencioso. A minha tese central de doutorado na UERJ é energia eólica offshore e eu tenho um conteúdo exclusivo que eu mando mensalmente por e-mail. Gostaria de receber? Mais de 70% responde de forma afirmativa. Veja, aqui eu não estou vendendo nada. Aqui eu apresento o meu conteúdo gratuitamente. E isso trouxe resultados muito positivos na área de consultoria. Portanto, de uma maneira geral,
o conceito do Boletim Legale, e aqui vocês têm uma gama de segmentos industriais para atender. Nichem cada vez mais. A advocacia permite essa criatividade, sobretudo relacionada ao conteúdo. A estratégia eu compartilhei com vocês, e a gente tem que ter periodicidade, enviar esse Boletim Legale. Pode passar, por favor. E aqui eu não errei, Boletim Legale, Energia Eólica Offshore, informativo de fevereiro. O sumário é algo bastante simples, algo de 10, 12 folhas. A Itália tem um vínculo muito forte com a Itália. Em abril, eu recebi uma bolsa para desenvolver meus estudos na Itália sobre energia eólica offshore. Então, estou sempre acompanhando o que está acontecendo no meu país de coração. Pode passar, por favor. Artigo segmentado dentro do universo de prospecção. O que é o artigo segmentado? O artigo segmentado nada mais é do que um artigo que vocês vão escrever para determinado segmento e não área. Veja, mais uma vez, a relevância de nichar na advocacia. A estratégia é que nós nos capacitemos como autoridade em determinado segmento industrial ou determinadas famílias que precisem de um conhecimento mais específico. E aqui eu gostaria de já entrar nos exemplos. Esse artigo ele foi publicado meses atrás no site A Lavoura, que é uma revista física com mais de 100 anos, consagrada, lida pelos profissionais do agronegócio, e eu explico brevemente, em uma folha de Word, as novas regras do INEA para o licenciamento ambiental no Rio de Janeiro. Esse conteúdo está de fácil acesso, e caso vocês precisem de qualquer material aqui disponibilizado, eu me prontifico para passar, seja por e-mail, seja por LinkedIn, seja no Instagram, eu estou à completa disposição. Igualmente, aqui, um pouco mais antigo, acho que foi no meu primeiro ano como formado, em 2013, eu publiquei no Correio Hospitalar uma análise jurídica breve sobre a responsabilidade ambiental dos hospitais. Logo, o artigo segmentado é igualmente uma técnica poderosa. O valor econômico é outro instrumento de suma importância se a gente conseguir chegar nessa plataforma. Logo, saibam sempre quem são os clientes que vocês desejam atingir. Quanto mais clareza, melhor. Terceiro, uma técnica também de prospecção, mais simples, menos robusta. Compre o produto, o serviço do seu cliente e divulgue. Eu vou dar um exemplo. Tem um cliente muito querido que trabalha com comércio de frutas no Ceasa. A mãe dele estava começando um business de comida árabe. Comprei 10 quibes e... Qual que é aqueles pratos lá da... Sou muito fã, não. Pedi tudo. Pedi tudo. Sabe o que eu estou falando, né? É nosso amigo, nosso cliente. E divulguei nos stories, evidentemente. Antes de se tornar cliente, ele era meu amigo, dei uma força para a mãe dele, e aí já era aquela alegria. Então, quando vocês forem escolher os serviços e produtos de vocês, sejam estratégicos. Eu comecei com um personal recentemente, eu perdi 10 quilos, e aí no final da palestra eu vou explicar por quê. Eu comecei personal recentemente. Eu peguei o cara mais bem falado da cidade, que é o cubano personal. O cara que eu divulgo, porque além de ser um excelente profissional, é gente boa demais. Então, é um cara que sabe trabalhar a imagem dele, e nesse contexto é importante que os colegas tenham conhecimento de que antes a gente compra o produto e serviço do cliente, e depois a gente pensa em vender. Por fim, porque o gatilho da reciprocidade, ele de uma forma instintiva, ele vai sendo gerado. E aqui, essa técnica, evidentemente, eu não criei nada sozinho. Eu sou um leitor voraz. E eu aprendi aqui nesse livro, Never Eat Alone. Vocês conhecem, não tem tradução ainda, acho que não tem tradução ainda para o português, mas vocês conhecem, vocês conseguem. No YouTube tem diversas resenhas sobre o livro, é o melhor livro de networking que eu já li na minha vida, e eu recomendo fortemente que vocês abracem
essa obra e coloquem em prática os ensinamentos. Último encantamento dentro do grupo de prospecção: encante a Big Firma. As Big Firmas são os escritórios grandes, consolidados. E a gente tem que acreditar que o nosso colega, que a nossa colega, que trabalha na Big Firma, possa se tornar nosso cliente. Deixa eu contar como é que foi a nossa experiência logo no 5º mês do escritório. Eu tenho uma amiga que trabalha há muito tempo no Pinheiro Guimarães. E aqui eu posso falar o nome do escritório porque eu não fechei, mas eu fiz meu dever de casa. Eu vou explicar qual foi o dever de casa. Ela disse lá: pô, a gente não tem ninguém aqui da área ambiental. E tem um banco que precisa de um serviço de compliance ambiental. Consegue mandar uma proposta até amanhã? Eu estava lotado de trabalho, mas eu jamais ia perder a oportunidade de entrar no Pinheiro Guimarães por meio dessa minha amiga, do convite dessa minha amiga. Então, como fazer? Almocem com os colegas da Big Firma de vocês. Perguntem o que o sócio tem feito para trazer clientes. Quais são as estratégias por trás? Busquem ter esse conhecimento. Ele chegar à advocacia de anos atrás era muito mais difícil do que é hoje. A história do Nelson Williams, o Nelson Williams, ele não nasceu no Rio de Janeiro. Ele não nasceu em São Paulo. Alguém sabe onde ele é? Oi? Perfeito. Ele é do interior de Curitiba. Uma cidade pequena, uma família humilde. Ele conseguiu chegar onde chegou. Sensacional. Como é que eu não admiro? Pode até ter uma certa... Oi? Só. Realmente não sei, mas a história dele é muito bacana. Num tempo em que não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha LinkedIn, não tinha nada. Como é que não vai admirar um cara desse? Então, como fazer? Esteja perto dos seus colegas que trabalham. Quem disse que a Big Firma não vai precisar de um serviço de consultoria de propriedade intelectual, uma área também menos comum como a área de direito ambiental? Quem disse que a Big Firma não vai precisar de um serviço de compliance penal? Geralmente a área penal dos grandes escritórios é uma área mais enxuta. A gente vê um maior número de profissionais em escritórios boutique que só trabalham com direito criminal. Pode passar, por favor? E aqui, qual foi o meu dever de casa? Eu poderia ter mandado somente a proposta. 8 de setembro de 2023. Na realidade, foi o 2º ano do escritório. E aqui eu mandei com base na tabela em horas. Quem precisar desse tipo de modelo de proposta, é só falar comigo mais uma vez. E no momento em que essa minha amiga me demandou, eu parei tudo o que estava fazendo e escrevi esse artigo que está na parte de nosso conteúdo do site balaporequeiroz.adv.br. Compliance ambiental e instituições bancárias, os desafios impostos pela nova realidade. Dessa forma, no e-mail, enviei a proposta em PDF, enviei um artigo que eu produzi do dia para a noite, virando noite, em PDF, e eu mandei uma apresentação. E é importante que vocês tenham uma apresentação de vocês, em slide, bem elaborada. Sobretudo, escolham alguém que tenha facilidade com cores, com apresentação. Eu não consigo. No caso da PR Boutique, Rafael, Pamela, sócios que nos acompanham desde o dia 1 do nosso escritório, fizeram essa apresentação e essa agora que vocês estão tendo contato. É importante que na apresentação de vocês apresentem os serviços de vocês. Tá? Então, uma apresentação de 10 folhas, eu só coloquei de fato o mais relevante. Pode passar. Como é que eu estou de tempo, Queiroz? Comunicação inicial. E aqui a gente inicia o grupo de fidelização. Ontem, eu estava vendo um vídeo sobre como falar em público, do professor da oratória. Excelente. Aí ele disse uma frase que eu trago para vocês agora. Comunicação é o maior problema do mundo, mas também é a solução. Se a gente tivesse uma diplomacia efetiva, talvez na história mundial a gente teria muito menos guerras.
A maior causa de troca de advogada, troca de advogado, é a falta de comunicação para o cliente. Não é a falta de técnica. Sendo muito franco, Ana, hoje a advocacia ela é muito mais fácil de ser exercida do que 20, 30 anos atrás. Hoje em dia a gente tem diversos equipamentos que podem nos auxiliar na execução de uma petição inicial. Portanto, comunicação à la volonté. Nunca na história mundial houve um cliente que reclamasse. Eu não aguento mais a doutora Raíza, ela me dá feedback toda semana. Com certeza não era. Não existe. Mas, por outro lado, existe. Poxa, doutor Ciclano não responde o meu WhatsApp. Doutora Beltrana, eu mando e-mail e nada. E é isso que a gente tem que evitar. Comunicação inicial à vontade. É claro, tem cliente que demanda uma mensagem, uma atualização processual toda semana. E aí é importante, no início dessa relação, a gente alinhar as expectativas de cada cliente. A comunicação vai ser por áudio. Eu adoro mandar áudio, mas eu escuto todos os áudios com muita atenção. Tem cliente um pouco mais idoso que prefere uma comunicação por e-mail. Tem cliente que liga, e você tem que ligar. Você tem que se adaptar ao seu cliente. Dessa forma, a comunicação é de suma importância. Eu arrisco a dizer que a comunicação envolvida de soft skills seja até mais importante que as hard skills. Conhecimento técnico, pós-graduação, mestrado, doutorado. Mas é apenas a minha opinião. E a periodicidade também tem o seu grau de importância. Dessa forma, a gente fideliza. É assim que a gente fideliza. Tendo disponibilidade, periodicidade, educação. Podcast está na moda. Podcast está na moda. Eu convido vocês a terem o podcast de vocês. Na nossa realidade, a gente idealizou um podcast somente sobre empreendedorismo. Por quê? A maioria das big firmas, elas entrevistam outros advogados. Aí vira um juridiquês. Estamos entrevistando aqui o colega expert da área desportiva, estamos convidando aqui o colega expert da área de tributária, que só trabalha com remessa internacional. Tá. Mas a gente quer atingir quem? Nosso desejo é atingir o cliente. Nosso desejo é buscar, sobretudo, aqueles que empreendem. Então, quando idealizamos o podcast, inicialmente pensamos no fortalecimento institucional da marca. Qual escritório pequeno, na época nós éramos 4, 3 sócios e um advogado, qual escritório pequeno que tem podcast? Poucos. Então a gente investiu, se aventurou nesse segmento e é outra técnica que tem se mostrado altamente rentável para a gente. Por quê? Porque a gente traz os clientes que já nos confiam as suas causas, as suas demandas, e também a gente traz aqueles que nós desejamos prospectar. E aí o cliente vem até o escritório, vê o ambiente, eu estou sempre de terno e gravata, a gente toma um café, vai na varanda, bate um papo. São esses elementos que conectam. E o podcast, e eu convido vocês a pensarem em temas centrais, temas criativos de podcast. A AB Eólica, a Associação Brasileira de Energia Eólica, ela tem um podcast chamado Cabeça de Vento. Eles só falam sobre energia eólica. Quem não gostar do tema, nem passa perto. Eu não perco nenhum. Mas dá para criar aqui. Sejam nichados. Tá? Criem também sobre empreendedorismo, advocacia, como a Ana muito bem pontuou, tem espaço para todo mundo. Hoje em dia o Brasil é o país com o maior número de advogados do mundo. E para nossa alegria, 51%, assim como essa palestra, são mulheres. Salvo engano, 2 anos atrás a OAB divulgou esse estudo. Então está 51 para 49, eu tenho visto isso em sala de aula, tenho visto isso em pós-graduação, tenho visto isso em workshop. O Vitor Rodrigo Ribeiro, da Foxton, um dos podcasts mais emocionantes, acho que ele até se emociona no podcast, no momento que eu falo da família dele. Então, convido vocês a acessarem nosso conteúdo, Lapore Queiroz, no
YouTube. Temos mais de 30. E aí eu tive que compartilhar a vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade ela pode ser também um problema conjugal que excepcionalmente vocês têm, assim espero, e excepcionalmente vocês têm que informar o cliente de vocês. Se vocês estiverem com um filho no hospital também, às vezes, não é todo dia que a gente consegue ser produtivo. Então, quando acontecerem essas situações excepcionais, utilizem a sabedoria da Brené Brown, o poder da vulnerabilidade. 3 P's que a gente julga necessário se adiantar e dar prioridade, né? O prazo a gente coloca aqui, porque o prazo, na verdade, obviamente, é uma questão processual. Isso aí você não necessariamente desencanta se você perder o prazo, né, obviamente. Mas o prazo com o cliente é algo que a gente vê com muita... obviamente, é uma coisa que encanta, né? E a minha dica é, se você não for cumprir o prazo, você avisa, olha, eu não pude entregar hoje, eu vou entregar no próximo dia, seja por um motivo, olha, vou estudar com a equipe, verifiquei um ponto aqui, vou jogar para frente para poder a gente estudar, vou fazer uma reunião amanhã. Então, você tem que cumprir o prazo ou então avisar que não vai cumprir. Esses 2 aqui são mais importantes na minha visão, tá? Do ponto de vista de prospecção e diferenciação. Recentemente, quando eu fui lançar o livro, eu precisava de um buffet, né? Porra, buffet, um saco que eu vi, eu falei, cara, preciso arranjar um buffet. E aí eu achei 3 que me indicaram, eu mandei os 3, eu preciso do buffet. 2 me mandaram a proposta em 5 minutos. Um mais caro e um mais barato, né? Aí eu fui mais barato. E aí eu já tinha fechado. Aí, 1 hora depois, o outro me mandou a proposta que era até mais barato. Só que eu já tinha fechado. Falei, pô, não agora, eu precisava disso para... Isso aconteceu também numa situação de frete, que eu precisava de um frete, e eu me respondeu no dia seguinte a proposta de honorário, já tinha fechado o frete, cara, não precisava nem responder mais. Então, o que eu quero dizer, às vezes a gente tem a impressão de que a proposta, vou aqui estudar o cara, mandar. Não, manda a proposta logo, porque isso é uma das primeiras coisas que o cliente vai ver, que você é rápido e você é ágil, e ele vai gravar isso. Isso está dentro do First Impressions Less. É o primeiro documento que você vai fazer e você vai entregar de forma séria. E logo em seguida vem a procuração, né? Vai fazer a mesma coisa. Tem. Isso aqui foi... a gente vai ter que compartilhar com vocês depois. Mas foram situações que a gente mandou a proposta ou a procuração, né? A proposta, a gente mandou logo depois no dia, olha, agradecemos a reunião de hoje de manhã, tal, e mandando logo a proposta a proposta e a procuração. Então, isso já demonstra celeridade, já fecha logo o cliente, é isso. Vamos embora. Datas importantes ainda são importantes. Às vezes, esse encantamento pareceu um pouco piegas no início, né? Porque você acha que, vou te dar feliz aniversário. Só que isso gera uma reação muito positiva nos clientes sempre, porque você, de alguma maneira, está lembrando, né, do aniversário dele. Oi? Hospitalidade. A minha dica seria vocês tentarem ir anotando, toda vez que vem a identidade, anota em algum caderninho, ou então digital, se tiver melhor ainda. Vai anotando as datas de aniversário e mais, para quem trabalha com família, que nem eu, dos filhos, tá? Porque o narciso dos pais está mais nos filhos do que neles mesmos. Então, se vocês puderem mandar aniversários dos filhos, vai ser bem legal. Assim como dos pais e das mães, os dias dos pais e das mães. Se você toma ação de guarda, você dá dia dos pais, você precisa ter uma canequinha, melhor pai do mundo, eu mando. Porra, o negócio parece que nem... Tem um reflexo muito positivo mesmo. E a gente faz de forma genuína, né? Isso aqui não é... vamos jogar aí para ver se... Não, a gente faz de forma genuína, a gente gosta do cliente e a gente faz. Dia das Mães, Dia dos Pais. A Páscoa e o Natal, eles são mais fáceis, mas também mais difíceis, porque a gente sempre pensa, vou mandar uma mensagem geral para todo mundo. Fazer uma lista de transmissão para todo mundo. Eu prefiro escolher 5 clientes e mandar personalizado, tá? Do que mandar para 100 igual para todo mundo. Mas aí fica a critério de todo mundo. Eu acho que quando você manda personalizado fica melhor. Vamos ver se a gente tem exemplo, por favor. A gente não botou exemplo, mas a gente tinha umas mensagens legais de agradecimento. Bom, depois a gente manda, a gente compartilha.
Gaskell, isso aí é legal e ele comunica até bastante com a questão da comunicação que o Laporte falou aqui antes. E eu acho esse um dos mais interessantes que eu levei para a vida, sobretudo para áreas que são semelhantes à parte de família e sucessões, mas que eu acho que aplica para todos. Tá? O Gaskell significa, de um livro que a gente leu, todo mundo no escritório, é o Magnetic Marketing for Lawyers, também acho que não tem em português, mas é um livro em inglês também que fala sobre uma forma de captação de clientes, como você faz os clientes virem até você o tempo todo. Então ele fala sobre o Gaskell, que na verdade seria Give a Shit Call, que é nada mais do que você administrar a expectativa do cliente. Se você não falar nada e esperar falar quando sair a decisão, não vai ter o mesmo reflexo de você atualizar sempre o cliente. Falar, olha, o seu processo não andou. Hoje, sexta-feira, não andou. A gente esteve lá, não andou. Não saiu a decisão ainda. Não teve movimento. Olha, não teve movimento, mas amanhã eu vou lá. Não teve como fazer isso, mas amanhã eu vou mandar o documento lá pro juiz. Vou chamar o Valim para ir lá na delegacia, com a prerrogativa, que vai resolver, né? Então, eu acho que isso tem que ser feito com periodicidade e com qualidade e disponibilidade. Às vezes tem cliente que nem pede atualização. Às vezes manda uma mensagem, olha, você está precisando de alguma coisa que o nosso time pode fazer por você? Não é fácil, tá? Não é fácil. Mas o ideal é nunca ser cobrado. Quando vocês conseguirem isso, aí vocês me ensinam, tá? Mas o certo, quando o cliente fala, e aí, você já foi cobrado. Então o ideal é sempre você estar à frente disso, tá? E quando você administra a expectativa, é difícil, às vezes quando você vai perdendo o controle do cliente, vai demorando a responder, chega uma hora que nenhuma boa notícia ele vai explodir com você de qualquer jeito, ganhando ou perdendo, tá? Então essa é a experiência que eu tive e que, de forma positiva quando aplicada e negativa quando esquecida, tá? Vamos pro próximo. O e-book. O e-book, a gente já está na parte de mimos, né? O Gaskell era na parte de fidelização. E a gente agora na parte do e-book. O e-book a gente tenta fazer isso como uma forma de transmitir conhecimento, né? A gente, fazendo um e-book, a gente produz, obviamente a gente vai escrever, e a nossa querida PR Boutique, que está hoje patrocinando aí a filmagem, faz a mágica deles para deixar bonito. A gente pede com largo prazo, a gente tem muito prazo para fazer, a gente pede só daqui a 2 horas, por favor. A gente faz um e-book sobre diversos assuntos para mandar para cliente. Olha, eu fiz um e-book sobre... Eu acho que tem uns exemplos aqui, né? Mas eu faço um e-book sobre... Eu fiz um recentemente para psicólogos, quando psicólogos devem orientar os seus... Já vou entrar nisso então, porque agora do psicólogo pode ir. Quando os psicólogos... É porque esse aqui não está aqui. Quando os psicólogos devem alertar os seus pacientes que eles têm que procurar um advogado. E aí eu fiz as 10 situações e mandei para um bando de psicólogos, né? Seja cliente, seja não cliente para prospecção, seja cliente para fidelização. Hoje, inclusive, eu botei no meu Instagram, ele está lá liberado de graça, tem aquele linkzinho, então dá para baixar. Mas aqui a gente fez outros, a gente faz vários, diversos, às vezes até especificamente para o cliente. A gente faz para um cliente, por exemplo, 10 ensinamentos jurídicos das empresas de construção e crescimento. Teve um cliente que foi no nosso podcast, né? Na verdade, foi uma prospecção, foi no nosso podcast. Ele era de construção. E aí, ele, na hora de sair, falou, olha, eu estava precisando de advogada. Aí a gente fez um e-book correndo. E aí, que ele estava pensando se eu tratar, fez um e-book correndo. Olha, a gente tem um e-book guardado para empresas que a gente atua nesse setor. E mandando para ele. E aí, foi legal que teve a conversão. Sinais de alerta em ambientes de risco de trabalho, também para dar para empresas que buscam assessoria na parte trabalhista. A gente fez em especial um cliente, meu médico, inclusive, perguntou sobre a questão de curatela e tomada de decisão apoiada, e aí eu fiz um e-book específico para compartilhar com ele por e-mail. E também, e isso fica armazenado, né? E aí, às vezes, você já tem vários. Quando entrar um cliente semelhante, você vai poder mandar
de novo, transmitindo autoridade. E o cliente é visual pra caramba, sempre acha bonito, assim, às vezes nem vai ler isso aqui, mas ele viu, 10 ensinamentos de sua empresa de construção. Aí passa assim rapidinho, bonito, legal. Vamos pro próximo. Itens especiais de afeto. Esse aqui eu gosto muito porque ele conecta muito com a minha área. Não sei se alguém aqui faz família e sucessões também, ou se flerta com a área, mas... o cliente, que também pode ser de outras áreas, até às vezes, criminal, saúde, ele fica um pouco fragilizado nas reuniões, né? E aí a gente tem algumas coisas extras ali na reunião. Por exemplo, um lenço, né, para chorar, umas vitaminas, são chocolates. Oi? Totalmente. Eu lembro que eu tive essa ideia quando eu tava, obviamente, a mãe tava chorando torrencialmente, e ela tava assim. Aí eu falei, putz, eu precisava de um lenço, cara. Todo o curso de psicologia que você vai tem Totalmente, né? Totalmente. Hoje eu sei disso, né? Porque eu tô aqui. Eu não passei por isso, né? Eu tô bom você não passar. Então, se já tiver essa ideia aí, velho. E aqui não dá pra ler direito, mas eu fiz uma coisa, roubei também de uma psicóloga do tribunal, que coordenou o livro comigo, que eu amo, adoro. Ela tem o vitamina A de afeto. Aí dá pra todo mundo. Eu fiz o vitamina T de tranquilidade e vitamina C de coragem. Para situações em que... situações mais graves, né? Eu acabo dando um chocolatinho. E isso, para além de um bom atendimento, agrega bastante. Então, por isso que eu acho que encanta, porque são coisas que você não vai ver em todo o escritório. E essas foram as dicas, né? A criatividade de vocês é o limite, não tem limites, né? Próximo. Agora em over-delivery. Coordene um livro. Essa ideia surgiu do meu sócio em fazer um livro, coordenar com pessoas. E ele falou, cara, eu queria chamar pessoas fora da área do direito. Aí eu falei, por que, cara? Porque eu quero encantar pessoas fora do direito, eu quero clientes, né? Por algum motivo, acho que pela adesão, acabou indo para frente, mas eu falei, cara, eu vou fazer isso. Eu gosto da parte multidisciplinar do direito de família, então eu vou chamar pessoas fora do direito para escrever um livro. Coordenar e chamar um monte de gente. Por quê? Né? Porque aí as pessoas, além de eu ganhar autoridade, eu crio um sentimento de que eu entreguei alguma coisa para a pessoa. E ela sente essa gratidão muito forte por mim. Isso eu pude perceber quando você dá autoridade para outras pessoas, quando você traz outras pessoas para fazer um projeto com você. Tem um cliente, irmão de uma autora do livro. Meu cliente já há um ano por causa do livro. E aí, chamando essas pessoas, eu até, citando novamente o Suits, tem uma cena que ele fala assim, ele faz um favor, cara, acho que é o pai da Rachel, não lembro lá. Aí o cara fala assim, por que você fez isso? Aí, se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é sempre deixar os outros me devendo alguma coisa. Então, assim, é claro que você não tá criando, eu vou fazer o cara me dever. Não, você faz uma coisa que aumenta a sua autoridade e você entrega isso para outras pessoas também. Você aumenta a sua visibilidade. No lançamento do livro que eu fiz agora, cada autor, porque eu fiz o volume 2 agora, vou até ter a oportunidade de sortear aqui no final, mas cada um chama várias pessoas, cada um chama 2 ou 3 pessoas. Pois a Raíssa é um exemplo clássico de amiga que não vai no lançamento dos outros. O lançamento era meu, ela tá irritada porque eu não dei a honra de convidar. Eu botei no Instagram, tá todo mundo lá no Instagram. Você e o Valim viram, Valim disse só desculpa. Eu tô pegando essa visão de que eu sirvo agora, de que eu realmente tenho que carregar o cliente no colo, de que era o oposto. Antes, por eu ser empresa, eu era carregada no colo. Então, eu tô tendo que mudar essa mente e eu não quero um cliente que demora para me pagar. Mas como agir nesse momento, né? Mantê-lo ou não mantê-lo? Qual o seu nome, por favor? Denise. Quer começar? Quem vai responder?
É uma ótima pergunta, e é uma pergunta que a gente diverge um pouquinho. Não há resposta mágica. Denise, você tem o teu escritório há quanto tempo? 1 ano. 1 ano. É uma boutique tributária, correto? Eu me associei mais uma advogada e uma bacharel, então a gente oferece alguns outros serviços, imobiliário, né, porque essa advogada que trabalha comigo trabalha no cartório, então regulação de imóveis, e algumas outras coisinhas mais. Irona é sempre mais desafiador. Persista, continue. Vão ter dias muito difíceis. Muito. Mas você não vai parar. Não vou, mas não é fácil. Go getter. Eu penso que nesse momento, no seu primeiro ano de escritório, mesmo com inadimplência, 3, 4 meses, continue entregando o seu melhor. Porque nesse momento, a visibilidade é mais importante. O cliente vai pensar, uau, a Denise entende a minha situação. Eu estou aqui prestes a pedir uma recuperação judicial. Eu estou enforcado de dinheiro. O cara está de carro. O cara vai fazer enxoval hoje. Na inadimplência seletiva. Exatamente isso. Exato. Sinais exteriores. Vai passar o Réveillon do Nordeste. Então, no escritório, eu tenho sido um pouco mais paciente. Mas eu também gostaria que o Queiroz compartilhasse a ideia dele de não ser tão tolerante, que é igualmente importante a visão dele. Às vezes os colaboradores lá do escritório perguntam, cara, não tô conseguindo, você faz uma proposta no horários, ou então, cara, o que eu faço nessa situação? Eu falei, cara, quando você aprender a cobrar o cliente, você me ensina. Porque assim, é uma situação difícil mesmo. A gente diverge bastante. Eu acho que a gente tem que dedicar energia para quem está pagando, porque se não pagar, o cara da Light vai falar assim, filho, tá, você é um advogado bom pra cacete. Mas assim, eu acho que vai depender de cada caso. O que eu costumo fazer lá no escritório? Quem paga mensal, né? Porque a gente está falando aqui, talvez até de quem paga parcela pro labore, talvez não dá, mas para quem paga mensal é o seguinte: o Daniel Goldenberg, ele vai, no terceiro mês, ele manda uma mensagem, hoje é o Marcelo, dizendo, olha, o escritório, a partir do terceiro mês, você é a única pessoa que está no terceiro mês aqui sem pagar, a gente queria entender qual é a melhor forma de pagamento, porque a partir do quarto mês a gente costuma, aí eu não lembro exatamente a mensagem, mas costuma não seguir com os serviços jurídicos, entendeu? Aí normalmente a pessoa fala, meu Deus, aí arruma 2 parcelas, assim, na maioria das vezes. E a partir de 6 meses eu insisto, né? Ele puxa para lá, puxa para cá, e a gente, mais ou menos 6 meses a 1 ano, a gente, se tiver inadimplente, isso nos mensais, né? Se for parcela, aí te deve anyway, né? Então você vai fazer o trabalho e vai ficar cobrando, né? Eu acho que fica um pouco mais difícil, mas eu acho que vai ser em caso a caso, sempre. Eu acho que no início você vai conseguir, você vai ter que seguir um pouco o que ele está falando, porque você precisa... Oi? Processo político, horários. E a gente veste também. Eu acho que não... Aí perdeu de vez. Eu não dificilmente eu processaria. E o Lapor já teve essa iniciativa. Vontade, né? Ainda mais a gente, eu às vezes advogo para pai rico que não quer pagar alimentos. Aí ele vem para mim e fala que não vai pagar. Eu falo, eu sei que tu ganha, cara. eu tive que abrir o seu extrato bancário. Eu tô indo para você. Então eu acho difícil. Eu usaria essa fórmula. Não sei se você estava se referindo a cliente que, quando você falou que é difícil para pagar, talvez você paga as parcelas, ou então a partir da terceira eu mandaria uma mensagem assim, como se fosse uma coisa geral, sabe? E como se ele fosse o único do escritório. Mas uma coisa que meu pai sempre fala: você quer receber, vai pro CLT. Para finalizar, uma solução paliativa pode ser a utilização de cartão de crédito. A gente coloca um juros pequeno ali, né? Vamos usar. O cartão de crédito é uma alternativa também. Você cobra um pouquinho mais para pegar os juros, né? Vale a pena você se inteirar. As opções, né? Claro.